Graça e paz a todos. Chegando, povo lindo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Graça e paz. Oremos ao Senhor. Amado, eterno Deus, obrigado, Senhor, por esse momento em nós iniciarmos mais uma live, mais uma conversa, mais um bate-papo com os teus filhos. Pai, queremos ser ministrados por Ti, queremos receber, Senhor, palavras direcionadas do Teu trono para o nosso coração. Fala conosco, ministra o nosso coração, pois precisamos apenas ouvir e entender a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz, Sandro, esposa, Deus abençoe, tudo bem? Graça e paz, está tudo bem? Queridos, hoje Deus irá nos falar que somos filhos dele, somos filhos de Deus, filhos de Deus, somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus nós somos livres e somos curados. Como filho de Deus nós somos livres e somos curados. Graça e paz, Érica, tudo bem, minha filha? Querido Deus, nesses últimos dias tem me sacudido, tem queimado no meu coração de uma maneira muito forte. Deus tem mexido muito comigo nesses últimos dias. Deus parece que tem entrado dentro de mim, rasgado meu peito, rasgado meu coração, no conceito de sermos filhos de Deus. Porque, queridos, existem muitos conceitos errados que foram injetados na nossa alma, que foram injetados na nossa essência. É um conceito de se somos filhos de Deus ou não. Há muita enganação, foi muita enrolação nisso tudo. E uma essência errada foi injetada dentro de nós, na nossa alma. Sheila, Deus abençoe, saudade de você, o seu Patrick, manda um beijão, tá todos aí, tudo bem? Graça e paz, a pastora Gisele, Deus abençoe, minha filha, tudo bem? Então, querido, com esses conceitos errados que foram injetados na nossa alma, injetados na nossa essência, irmã Vera, Deus abençoe, que foram injetados na nossa essência, fizeram com que o espírito de medo dominasse algumas pessoas. O espírito de covardia acabando dominando algumas pessoas. Pastora Ingrid, minha filha, Deus abençoe. Então, querido, eu preciso que você abra sua Bíblia, você que tem sua Bíblia aí por perto, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, do 15, 8:15. 8:15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós não somos escravos, nós somos livres em Cristo Jesus. Jesus veio para nos libertar. Jesus nos tornou livre de todo o espírito de escravidão. Por exemplo, eu tenho ensinado na igreja que eu sou pastor, que eu estou pastoreando, que nós não somos chamados para governar homens. Nós somos chamados para direcionar pessoas, homens. Nós não somos chamados para governar pessoas, nós somos chamados para direcionar pessoas. Então, não existe o espírito de escravidão sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então, continuando a leitura, diz que porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Recebemos o espírito de adoção de filhos. Nós somos adotados como os filhos de Deus. Como os filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se somos filhos, somos herdeiros também. Pastora Kelly, Deus abençoe. E co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se padecemos com o Filho, pelo Filho, com o Filho também sejamos glorificados. Queridos, então precisamos despertar dentro de nós, não o espírito de covardia, não o espírito de medo, achando que Deus é aquele ser com um cajado, sentado em sua cadeira, pronto para dar uma bordoada naqueles que estão errados. Não, nós somos filhos. Todo desejo que tem que partir do nosso coração, todo anseio que tem que partir do nosso coração é o anseio, o desejo de ser parecidos com o Pai. Entenda isso. O nosso desejo, o anseio que precisamos despertar dentro de nós, que precisa ser despertado dentro de nós, é o anseio, é o desejo de sermos parecidos com o Pai. Filho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já que nós somos filhos de Deus, não tem nada melhor do que sermos parecidos com o Pai. Não existe nada melhor do que sermos parecidos com o Pai. Daniel, meu filho, Deus abençoe. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, homens, Miguel e Mateus. Quando as pessoas chegam até mim, sabe, e falam o seguinte para mim: nossa, meu pastor, nossa, meu apóstolo, o Miguel ou o Mateus parecem muito com você. Eles parecem muito contigo. Teus filhos te puxaram, teus filhos são iguaizinhos a você. Meu Deus do céu, Paulo, meu filho, pula uma alegria do meu coração quando qualquer pessoa diz que os meus filhos parecem comigo. Eu sei que você que é pai, você também sente isso, que dá uma alegria muito grande no nosso coração quando as pessoas comentam e falam: nossa, os teus filhos parecem com você. Imagine Deus ao olhar para nós que somos filhos, a receber esse testemunho: olha, você é um filho de Deus, você é parecido com o Pai. Por que nós somos filhos de Deus? Porque nós somos parecidos com o Pai. E não tem nada melhor do que ser parecido com o Pai. É um orgulho muito grande para o Pai ter os seus filhos parecidos com Ele. As mães que me perdoem, que me desculpem, eu sei que tem muitos filhos que parecem também com a mãe. Mas nós estamos falando sobre paternidade. Estamos falando de um pai. Deus é nosso pai. Queridos, e Deus fica feliz em ver que os seus filhos e filhas parecem com ele. Infelizmente, muitas pessoas querem parecer com tantas pessoas que estão aí fora no mundo secular. Muitas pessoas querem buscar exemplos de pessoas aí fora, que estão aí fora no mundo secular. Isso é muito triste. Mas para mim, para você, que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, o nosso desejo, nosso anseio é ser parecido com o nosso Pai Celestial. Sermos parecidos com o nosso Pai Celestial. Eu queria até que você dissesse isso comigo: eu quero ser parecido com o meu Pai, Pai Celestial. Eu desejo, eu anseio ser parecido com o meu Pai Celestial. Querido, os conceitos, é claro que os conceitos que não são de acordo com a palavra do nosso Pai, que não são de acordo com a palavra viva de Deus, são os conceitos que não devem ser absorvidos por nós. Nosso desejo, nosso anseio é sermos parecidos com o nosso Pai.
Então, querido, é impossível aquilo que o mundo adota como no conceito do mundo, termos a essência do Pai. Não, querido, o nosso conceito deve ser absorvido com aquilo que o Pai tem para nossas vidas. Eu sei de uma coisa. Eu sei que há muitos conceitos lá fora, há muitos conceitos que estão no mundo que podem até melhorar a nossa autoestima. Eu sei disso. Existem sim. Eu sei que existem esses conceitos que melhoram até a nossa autoestima, esses conceitos lá fora. Mas o que faz a diferença em nós é o entendimento de quem somos. É o entendimento de quem somos. Dentro de nós a essência do Pai. Dentro de nós a essência de Filho de Deus. Você entendeu isso? A essência dentro de nós, a essência de Deus, a essência de Filho. A nossa essência veio do Pai, a nossa essência veio de Deus. Há muitas pessoas que infelizmente não estão vivendo as promessas liberadas. Shalom Meire, Deus abençoe. Há muitas pessoas que infelizmente não estão vivendo as promessas liberadas. Você sabe por quê que essas pessoas não estão vivendo as promessas liberadas? Sabe por quê? É porque dentro dessas pessoas não existe uma recepção verdadeira de herança de filho. As pessoas não têm o entendimento que todo filho tem direito a uma herança. Olha que nós lemos no livro de Romanos, queridos. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. Queridos, como eu falei, eu tenho os meus 2 filhos, Miguel e Mateus. Eles são herdeiros daquilo que eu tenho conquistado com o trabalho, com o suor do rosto. Os meus filhos, assim que eu fechar os meus olhos para voltar para o lar celestial, os meus filhos são herdeiros daquilo que eu tenho conquistado. Patrick, paz, filho, Deus abençoe. Então nós somos herdeiros, queridos. Herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos de Deus de fato e de direito. Somos adotados. Somos filhos de Deus de fato e de direito. Nós nascemos de novo em Cristo. Há um novo nascimento sobre a nossa vida. Esse nascimento de filho de Deus. Queridos, viva na essência o reino de Deus dentro de você. Viva a essência do reino de Deus dentro de você. Viva a essência do reino de Deus dentro da sua casa. Porque é na sua casa que você mostra quem você é de verdade. É na sua casa que você mostra quem você é na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. Dentro de casa, nossa esposa, nossos filhos, os maridos, a esposa que estão ouvindo, eles sabem de verdade quem somos nós. Dentro da igreja, botar a Bíblia embaixo do braço, é fácil dizer que somos filhos, que somos santos, mas dentro de casa é que as esposas, os filhos, os pais sabem de verdade quem somos nós. E precisamos, dentro de casa, viver a essência de filho. A essência de filho na maneira de falar, a essência de filho na maneira de agir, a essência de filho na maneira de pensar. O êxito de um filho de Deus, ele consiste na mudança de vida que exercemos. Eu vou repetir. O êxito de um filho de Deus consiste na mudança de vida
que vivemos. Há muitas pessoas que dizem que é filho de Deus, mas não mostram a mudança de vida. Por isso não alcançam o êxito. Porque o êxito de um filho de Deus é a mudança de vida em que vivemos. Amém? Aleluia? Aleluia? Esse é o êxito de um filho de Deus. Quando a mudança real, verdadeira, chega na sua vida. Graça e paz, meu presbítero Emerson, minha pastora Juliana. Graça e paz, tudo bem? Queridos, como os filhos de Deus, nós somos chamados ao arrependimento. Todo filho de Deus, ele precisa se voltar-se ao Pai, voltar-se ao arrependimento. Queridos, meus filhos de vez em quando cometem artes, eles fazem besteiras. Meu Deus do céu, quantas artes eu já fiz na minha vida, quantas besteiras eu já fiz na minha vida, e glória a Deus que o meu Pai, que o nosso Pai, Ele me perdoou quando eu fui até Ele em arrependimento. O arrependimento precisa ser verdadeiro, o arrependimento precisa ser genuíno. O arrependimento tem que queimar dentro do nosso coração, porque todo filho precisa se arrepender. Os meus filhos, quando fazem uma besteira, eles se arrependem, eles me pedem perdão. Eles vêm até mim e dizem: Pai, me perdoa. Pai, eu pequei, eu errei, me perdoa. E claro, como pai, querido, o perdão sempre está liberado. Aleluia! Precisamos sempre nos arrependermos dos erros que cometemos. Precisamos sempre nos arrependermos dos erros que cometemos. Queridos, quem não aprende com o erro que comete, erra de novo. Quem não aprende com o erro que comete, erra de novo. E as consequências do erro são dobradas, porque erraram de novo. Quem não aprende com o erro que comete, erra de novo. E as consequências são dobradas. Acredite nisso. Deixa eu te dizer uma coisa. Preciso que você entenda isso. Entenda isso. Deus, o nosso Pai, sempre irá agir por propósitos e nunca por uma proposta. Você entendeu isso? Graça e paz, meu pastor Wagner, tudo bem? Marcelene, minha filha, graça e paz, tudo bem? Manda um beijão aí para o presbítero Erickson, Patrick. Queridos, o nosso Pai, o nosso Deus, nunca vai agir por uma proposta. O nosso Pai sempre irá agir por propósitos. Eu não tenho uma proposta para os meus filhos. Eu tenho propósitos para os meus filhos. Não posso enganar os meus filhos com propostas. Mas eu ensino os meus filhos a terem propósitos. Quando eu estou ensinando os meus filhos a estudarem, é porque eu tenho propósitos para que os meus filhos sejam homens de caráter. Eu não tenho uma proposta de ensino para os meus filhos. Eu tenho um propósito de ensinos para os meus filhos. Pai nunca age por proposta. Ele sempre age por propósitos. Aleluias. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Nosso Pai nunca irá agir conosco por uma proposta. Se você fazer isso, a minha proposta te dá isso. Não. Não. Não, 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 não. Não. O propósito é eterno. A proposta passageira. O propósito é eterno. A proposta é passageira. Aleluias. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabia, quando um pai ele está com o filho,
Quando o pai está com o filho, até que tudo em volta parece estar terrivelmente terrível. Quando o pai está com o filho, até mesmo quando tudo em volta está terrivelmente terrível, você sabia que o filho sempre se sente seguro? Tem até um louvor que diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É isso. Quando o pai está com o filho, até que tudo em volta está terrivelmente terrível, o filho sempre se sente seguro. Quando os meus filhos estão com medo, quando os meus filhos estão aterrorizados com alguma situação, eles correm para os meus braços, sabia disso? Eles correm para a segurança do pai. Pai transmite segurança. Pai dá segurança. Entenda, queridos, nós somos filhos do mesmo pai. O nosso pai, ele nos dá segurança. Ele nos dá segurança. Queridos, entenda. Quando o filho ele cumpre os desígnios, quando o filho cumpre os princípios estabelecidos pelo pai, esse filho sempre vai achar graça diante do pai. Meu Deus. Quando o filho ele cumpre os desígnios, os princípios estabelecidos pelo pai, esse filho sempre vai achar graça diante do pai. Querido, como eu amo ter os meus filhos obedientes, como eu amo quando os meus filhos vêm até mim e falam: benção, pai, bom dia, pai, boa noite, pai. Quando os meus filhos vêm, você sabia que eu não preciso pedir os meus filhos para vir me beijar? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não preciso pedir aos meus filhos para vir me beijar. Os meus filhos me beijam porque eles me amam. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos amar o nosso pai. Quem ama o pai cumpre os princípios do pai. Quem ama o pai obedece o pai. Quem ama o pai cumpre o que o pai determina. Quem ama o pai sempre é alcançado pela graça do pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Segura um minutinho, eu vou sair um pouquinho. Segura um minutinho. Segura aí um minutinho. Só um minutinho, segura aí. Só um minutinho. Vamos. Que queridos, vem cá. Meus filhos, olha aqui, meus filhos, olha, vocês estão entendendo? Eles se sentem seguros aqui, eles se sentem seguros. E é isso, esse é o pai que nós temos. Esse é o pai que queremos. O pai, quando os filhos cumprem o desígnio, cumprem os princípios, os filhos sempre vão achar graça diante do pai. Os meus filhos são herdeiros de tudo que eu conquisto. Os meus filhos são herdeiros. E vou te falar uma coisa, não só apenas os meus filhos, você sabia que a descendência, os filhos dos meus filhos, alcançarão a graça, alcançarão tudo que eu conquisto? Vocês sabiam disso? Porque toda conquista do pai não fica retido.
Toda conquista do Pai não é apenas não é para ficar retido. Toda conquista do Pai é para dar para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos. É perpétuo a conquista do Pai. É perpétua a conquista de um pai. Deus abençoe, meus filhos. Tchau. Amo muito vocês. Também te amo muito. Vocês entenderam, querido? Você entendeu isso? Você entendeu isso? Oh, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Quando o pai, queridos, quando o pai coloca os olhos dos filhos, quando o pai coloca os olhos dos filhos, não apenas os filhos são abençoados, mas toda a geografia em volta dos nossos filhos são abençoadas para a honra e glória de Deus. Oh, para a honra e glória de Deus, toda a nossa geografia toda dos nossos filhos são abençoados, queridos. São abençoados. Aleluia. E eu tenho ensinado muito os meus filhos a serem homens de caráter, a serem homens que cumpram os princípios bíblicos. Queridos, o pai nunca trabalha no individual. O pai nunca trabalha no individual. O pai sempre trabalha para abençoar a geração. Meu Deus. O pai não trabalha no individual. O pai trabalha para abençoar uma geração. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que não é ter um pai presente. Eu sei. Eu sei o quanto um pai faz faltas. Eu sei o quanto dói a ausência de um pai. Porque o meu pai biológico é aquele que apenas me fez e me abandonou. Eu tive um pai que me adotou, natural que meu avô, meu pai que me criou, senhor Sebastião, seu Tão. Mas os meus filhos, eles nunca sofrerão da ausência do pai. Eu já falei para eles que até quando eles estiverem casados, o pai sempre vai estar por perto. Eu já falei para eles que se existe amigo aqui na terra físico, o verdadeiro, está aqui. O pai deles. E esse é o pai que nós temos, queridos. Esse é o pai que nós temos. Nós temos um amigo verdadeiro para todas as horas. Que nunca nos abandonou. Todo o projeto do nosso Pai Celestial foi para que os filhos retornem à essência verdadeira, à essência de filho. Precisamos retornar à essência de filho. Retornar à essência de filhos. Que você tome essa palavra, tudo que Deus está ministrando no nosso coração hoje. A essência de filho. Nós temos o caráter do Pai, nós temos a essência do Pai. Nunca iremos abrir mão da essência do Pai, nunca iremos abrir mão do nosso caráter do Pai. O Pai vai voltar para buscar os filhos. O Pai está voltando para buscar os filhos. O Pai nunca abandona os filhos, nós não somos abandonados pelo nosso Pai.
Nós não somos abandonados pelo nosso Pai. Há segurança no Pai. Há segurança no Pai. Que se volte os filhos para o Pai. Em espírito e em verdade, que se volte os filhos para o Pai. Que os filhos voltem não para uma religião, que os filhos voltem não para uma placa de igreja, que os filhos voltem para o Pai. 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 Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor alcance o coração dos filhos. Que o Senhor alcance o coração dos filhos, todos aqueles que estão acompanhando nessa noite. Que sejam alcançados pelo teu coração, meu Pai. Que os filhos, os teus filhos se manifestem aqui, Senhor. Que os teus filhos se manifestem aqui. Que haja manifestação dos teus filhos em arrependimento, em renúncia. Que haja uma manifestação verdadeira dos teus filhos, Senhor. Até o dia, Pai, do Senhor voltar para nos levar de volta para o nosso lar. Em nome de Jesus. Em nome de Yeshua e Mashiach. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que o nosso Pai Celestial dê uma noite de paz para nós que somos os filhos. Que o nosso Pai dê um final de semana de bênção para nós que somos os filhos. Que essa palavra fique gravada no teu coração. Nós somos filhos. Não negocie isso, filhos. Não negocie, nós somos filhos. Não abra mão disso. Não deixa nada nem ninguém tirar isso de você. Nós somos filhos. Deixa eu te falar só uma coisa antes de encerrar. Eu tenho um tio, meu irmão de consideração. Esse meu irmão de consideração, o tio Kleber, ele brinca com os meus filhos dizendo: eu sou teu pai. Sabe o que os meus filhos fazem? Sai fora, rapaz. Eu já tenho pai. Quando meu irmão brinca com os meus filhos, brincando com os meus filhos, fala: eu sou teu pai, cara, eu sou teu pai. Tá bom, ele te contou? Não, tudo numa brincadeira. Meu irmão é muito brincalhão. Os meus filhos respondem: sai fora, cara. Eu já tenho o pai. Eu já tenho o pai. Quando o mundo for te oferecido, quando as coisas foram te oferecidas, diga: eu já tenho um pai. Meu Pai Celestial. Eu já tenho um pai. Deus abençoe os filhos. Uma noite de paz para os filhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus estejam sobre todos nós que somos filhos. Não só hoje, mas para todos sempre. E todos os filhos dizem amém. Eu amo vocês, cada um de vocês. Noite de paz, final de semana de bênção. Sandro, eu vou ver teu WhatsApp, tá, filho, para me responder. Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Shalom a todos.